Boa noite, doutora Alessandra, tudo bem? Boa noite, tudo jóia, tudo jóia. Obrigada aí para estar aí participando aí com você nessa live. Eu que agradeço a sua participação, a disponibilidade. E vamos direto ao assunto. Quando eu estava comentando, que lá quando a gente começou a fazer essa conversa aqui em janeiro, em 31 de janeiro, em alguns momentos, assim lá para março, eu falava, gente, vamos planejar o que a gente vai fazer durante a quarentena. Sabe aquele negócio de arrumar o quarto que você está programando, depois vai acabar, a gente achava que ia acabar relativamente próximo, depois acaba e você não fez, não mudou, não resolveu, achou que ia aprender inglês, não estudou, enfim. E a grande coisa é, muita gente botou na cabeça, eu vou mudar a minha vida, eu vou resolver vou mudar meus hábitos de vida. As pessoas mudaram ou não mudaram, doutora? Agora que, assim, eu fiquei também atendendo, fazendo consulta em telemedicina, né? Agora que eu estou voltando presencial, então eu estou tendo maior contato com esse público que me procurou ávido para retornar, porque uma coisa é a gente falar em telemedicina, agora outra coisa é pesar, examinar no consultório, né? E aí tá vendo o que que aconteceu. Realmente, assim, aumentou, foi universal o peso, né? Então, acho que desde que todo mundo entrou na pandemia, ninguém sabia, obviamente, aquele medo, aquela ansiedade, quanto tempo ia durar, né? Então, daí acho que deu margem para a ansiedade e para o descontrole, né? Para não ter controle alimentar, que assim, primeira coisa que pensou é para ficar vivo, né? Então, o que que vai acontecer se a gente vai perder algum ente querido? Então, a alimentação, obviamente, ficou em segundo plano, né? Então, a gente está agora vendo esse resultado aí. Eu tive uma conversa com um amigo meu que é cirurgião bariátrico, ele me falou um dado que eu fiquei alarmada. Ele, na pandemia, aumentou 70% o número dele de cirurgia bariátrica. Então, pessoas que, assim, em 2 meses aumentaram 20 quilos. Então, assim, isso é muito alarmante, né? Então, eu acho que, da mesma forma que muitas pessoas, né, que veio para mudar, a gente rever vários conceitos, mas essa questão também do estilo de vida, eu acho que veio aí para mostrar para a gente também essa urgência, né, dessa busca de hábitos saudáveis, né, tanto alimentares quanto da atividade física, né? Então, acho que isso que mais e é importante ver o próprio discurso dos pacientes falando, eu quero e eu estou precisando, né? Muitas das vezes a gente vê, estou vindo aqui para emagrecer, mas você vê que não tem aquela convicção. Agora, eu estou vendo que assim, isso é quase que assim, é o cerne, né, do tratamento, a força de vontade do paciente em aderir a essa novo estilo de vida saudável, vendo a necessidade imperiosa para mudar a sua vida, entendeu? Então, eu acho que se deixou algum lado bom, né? Acho que todo mundo agora está vendo a necessidade de se correr atrás disso. Você acha que no início teve um pouco aquela situação do tipo assim, eu tô me restringindo de tanta coisa, né? Eu não posso isso, eu não posso aquilo, eu não posso sair, eu não posso encontrar com os amigos, eu não posso, enfim, fazer outras coisas, então eu vou me permitir certos abusos, vamos dizer assim, né? Eu acho que isso talvez tenha sido um mecanismo de compensação meio natural, né? O que que teve, assim, isso tem alguns dados relatando, pesquisas comportamentais mostrando que aumentou tanto o alcoolismo, né? Então, a ingestão alcoólica e também de consumo de açúcares, tá? Então, e aí a gente explica, né? Essa ansiedade, esse medo do novo, do que vinha por aí, né? As pessoas bebendo mais, né? Consumindo mais bebida alcoólica e também açúcar, que isso daí tudo vai dar prazer, na verdade, né? Então, da ansiedade é exatamente o que você falou. Eu estou tão restrito que eu tenho que ter a chamada a compensação de alguma forma, né? A gente assistiu, quer dizer, o mundo assistiu um fenômeno que foi até bastante divulgado na mídia, que foi a falta de farinha de trigo, né, em alguns locais
de tanto que as pessoas estavam fazendo pão em casa em algumas cidades. Isso foi uma pauta curiosa. Agora, depois, obviamente, isso na época, no início, quando as cadeias de suprimento estavam muito afetadas, né? Os armazéns não conseguiam, os mercados não conseguiam receber. Em algumas cidades chegou a faltar farinha de trigo, porque todo mundo resolveu fazer pão em casa, virou uma febre. Agora, vamos tentar ajudar as pessoas, então, doutora. O que a gente pode fazer? Até eu estou na escuta aqui. O que a gente pode fazer? Então, eu acho que assim, já que agora que estão abrindo as academias, né? Mas mesmo as pessoas que estão receosas, elas têm como, em casa, adotar, principalmente, uma atividade física. E a gente considera o que é uma atividade física adequada para uma perda de peso, né? Seria de 30 a 60 minutos, né, de atividade moderada e intensa. Mas se um indivíduo está no sedentarismo, né, como aconteceu comigo, eu já estava alguns meses sedentária e aí junto veio a pandemia, não tinha como sair, as minhas duas filhas pequenas em casa, eu conseguia, buscando na internet e a ajuda de amigos, uma indicação de um site, né, que mandava uma planilha, né, organizada de treinos funcionais de 21 minutos por dia, entendeu? E sem halter, sem nada, com o seu corpo do peso, e que gera um gasto calórico enorme, né? Do que eu estava da estaca zero, né? Então, eu acho que assim, qualquer plataforma digital, online, um personal trainer que você consiga fazer com que você acesse ele, fazer uma sessão, né, ao vivo com você, e aí te prescrevendo, te acompanhando, e bem personalizado para você, né? Eu gosto muito também, se assim, não quero, não tenho tempo, mas a gente já viu que algumas mudanças de comportamento, simples fato de você estar se pesando, estar acompanhando diariamente o seu peso, isso já é uma mudança de você ficar de olho e evitar o ganho de peso, né? Então, assim, tem alguns aplicativos que você acompanha, né? Acompanha diariamente, ganhou tanto, peso, e também a questão de alimentar, né? Dos macronutrientes. E aí ele próprio, você não precisa nem ter uma noção de nutrição. Você coloca lá o seu objetivo, ele já vai te monitorando quanto que você teve de caloria e como é que está o seu peso. Isso já tem um impacto, né? Quem tem aqueles Smart Watch, né, que marcam os passos por dia, marcam o tempo de atividade, também é outra questão, que isso daí também te dá um insight de que tem que ficar mais ativo, andar, né, 8.000 passos, né, para quem já for mais avançado, mas a questão é comer menos saudável e movimentar-se mais, né? Isso daí que a gente tem que tentar. Não, a gente sabe que não é novidade, mas acho que ficou um pouco mais difícil nessa época. Agora foi engraçado, curioso que o pessoal aqui perguntou se existe alcoólico anônimo para uma coisa equivalente para açúcar, os açúcares anônimos, porque está todo mundo desesperado por carboidrato, né? Isso aí aumentou aquela questão que eu falei, açúcar, na verdade, de carboidratos, né? Mas eu geralmente, assim, eu vejo, às vezes, como eu vejo com os pacientes, se a pessoa é muito ávida do carboidrato, eu geralmente falo, olha, é melhor evitar exatamente, evitar o primeiro gole, igual para um alcoólatra, né? Então, não é botar um pouquinho, né? Então, daí, algumas estratégias, né? E aí, nessa quarentena, fui muito procurada para orientar essa questão de um jejum intermitente, né? Uma dieta cetogênica, que você tem um efeito, né, benéfico e rápido, né? E os efeitos metabólicos, principalmente para a saúde, né? Pacientes, relatos aí com diabetes, né? Então, hipertensão, que tem impacto bom nisso daí, né? A professora Priscila está propondo aqui um tratamento radical. Internação Amarrar com camisa de força e mordaça, força. que é o único jeito que ela vê para parar de comer, porque está difícil. Imagina o professor, então, nessa.
professora de escola pública nessa situação, a coisa eu entendo, professora Priscila, deve estar difícil mesmo, deve estar apertada a coisa aí. Agora, Alessandra, me conta uma coisa que eu acho importante. A gente está falando do corpo, né? Objetivamente falando de quantidade de comida, quantidade de caloria que a gente gasta fazendo exercício, mas o quanto que a gente tem que se preocupar com a cabeça também para poder conseguir fazer isso? Tem algum jeito, alguma recomendação? Isso daí, assim, eu acho que é aquela questão de gerenciamento do estresse, né? Porque tudo isso, né? Você tem a questão, aí vai a abordagem de um profissional, né? A pessoa que está com alguma questão de excesso de peso, ser abordada por um profissional. Agora a gente está falando muito na abordagem centrada no paciente, né? Acho bem importante, isso vem mudando dos anos para cá, né? O paciente torna-se o personagem principal, ele fala mais do que a gente, né? E a gente procurar entender as dificuldades dele nesse protagonismo, mas principalmente desse comer emocional, entender por que ele está escondendo alguma ansiedade na comida, não teve sucesso, e aí desconta na comida, exatamente como você falou, eu estou restrito de tudo, então eu vou me compensar na comida, né? Então tem que ter essa abordagem aí, a gente ficaria aqui horas falando, porque cada indivíduo tem alguma particularidade, né, para a gente estar. Então, centrar e focar no paciente, né? E as evidências agora mostram. Antigamente a gente via os guidelines de obesidade falando de dieta, atividade física, medicamento e cirurgia. Agora a gente fala no mesmo patamar que é chamada medicina do estilo de vida, né? Mas de alterações comportamentais. Né? Então, centrar. Às vezes, o foco, o paciente dá uma alteração na sua dieta, mas o que precisa para ele é mudar a cabeça. Né? Então, é o estresse. Então, é saber técnicas de gerenciamento de estresse, vai meditar, né? Ou está passando por alguma outra situação, precisa fazer uma terapia. Né? Então, eu acho que é uma abordagem que agora costuma ser multidisciplinar, né? Você tem um nutricionista, você tem um endocrinologista, tem um psicólogo, para entender melhor, né, essa pessoa que está ali e a tentar ajudar da melhor forma possível, entendeu? Ver quais são os fatores limitantes, o que ela está se sabotando, entendeu? Então, é bem complexo, né, nesse sentido. E, obviamente, a cabeça é tudo, né? Muito mais do que simplesmente buscar um remédio para tentar parar de comer, né? Muitas das vezes eu chego, o paciente ele chega, fulano, e aí se funciona com fulano, vai funcionar comigo. E aí a gente conversa, passa tudo, aí lá na frente até pode ser que ele tome, aí ele fica super frustrado, mas não deu certo comigo. Claro, as pessoas são diferentes, a gente tem respondedores diferentes para as drogas, né? Então, a terapia, a abordagem para você não é farmacológica, é comportamental, é dietética, né? Que a dietética vem a base sempre, né? Então, é bem difícil, né? A gente, essa expectativa do paciente achando que é mais fácil tomar um remédio, né? E quando está vendo que tem outras coisas para mudar ao redor da vida dele, né? E que nem sempre é uma medicação que vai fazer efeito, né? A medicação pode até entrar nesse pacote, né? Como você falou bem, mas não é não vai, dificilmente ela vai ser o centro das atenções dessa coisa. Um outro aspecto que eu acho que é importante é você, como endocrinologista, comentar para a gente qual o impacto disso tudo em doenças do tipo diabetes, né? O diabetes, além de ter um grande problema no Brasil, até já o Tidu já está falando aqui que está preocupado, quer saber o que é um exame de tolerância de glicose indicando alguma coisa. Quer dizer, além de já ser uma grande preocupação antes, além de ser uma grande preocupação na pandemia, quando a gente tinha ali
alguma coisa perto de 13%, pelo menos já conhecidos de diabéticos no Brasil, mas deve ser bem maior esse número, né? A gente sabe, as sociedades médicas estimam que pelo menos a metade dos diabéticos não saibam que estão doentes, né? Que estão Exato, doentes. 50%. Isso. Qual a expectativa que vocês têm com relação ao impacto da pandemia sobre esses pacientes? Então, a gente, lá na UERJ, a gente desenvolveu, a gente está acompanhando, porque a gente não interrompeu o atendimento, a gente entendeu, né, que os pacientes com diabetes eram pacientes de risco, né, para agravamento da infecção por Covid, e a gente não tinha como simplesmente deixar de atender. Então, a gente ficou com o hospital aberto e a gente fez um telemonitoramento neles, evitando, a gente, pelo telefone, a gente podia saber se o paciente mais ou menos estava bem controlado, bem compensado para dispensar da consulta presencial, deixando vir só quem realmente necessitava, né? E nisso a gente pôde evitar internações de descompensação, principalmente crianças e adolescentes de cetoacidose diabética, né? Mas o que a gente pôde ver com esse telemonitoramento? A gente fazia umas perguntas, e uma das perguntas era adesão ao tratamento, e adesão à dieta, e adesão à atividade física, né? E aí, nisso, realmente, a grande maioria dizendo que tinha medo de sair, então, para fazer atividade ao ar livre, né? Então, teve um impacto, né, nessa questão de redução da atividade física, né? E a gente agora está para poder ver o impacto no controle do diabetes. Então, a gente tem o valor que eles tinham da hemoglobina glicada o depois. Assim, o que a gente pode ver? Que com esse telemonitoramento a gente conseguiu que a grande maioria, né, 70% evitou de ter que ir e descompensar, né? Mas agora que a gente vai ver esse retorno. Mas, obviamente, que com a redução, né, da adoção de hábitos saudáveis, né, de atividade física, e também até de poder se escolher melhor a questão da alimentação, e também uma das questões era o questionário de medo, ansiedade ou insônia, isso também teve impacto nesses pacientes, né? A gente espera, a gente provavelmente tenha dado uma descompensação um pouco desse controle. Mas isso a gente vai ver aí agora que eles estão voltando, né? Já que a gente agora retomou o atendimento. Mas, de uma forma geral, a sociedade, tanto diabetes quanto brasileira de endocrinologia, sempre ficou preocupada, mandando notas de orientações para os profissionais para atender esses pacientes, para poder orientar, não descompensar, ou se hiperglicêmico, para orientar um tratamento precoce, até com uma insulina, para evitar um agravamento, que a gente sabia que isso podia acontecer com uma infecção por Covid, né? Então, acho que, se quiser, eu posso responder essa pergunta, tolerância oral à glicose, né? Uhum. Que a gente fala que é um estágio anterior, né, ao diagnóstico do diabetes. A gente sabe que tem o chamado pré-diabetes. Né? O diabetes acontece quando tem níveis de glicose em jejum maior do que 126, e quando a gente tem entre 100 e 126, né, no jejum, ou quando faz uma curva glicêmica, que é chamado teste de tolerância oral, vem entre 140 e 200, a gente considera esse paciente aí, então, intolerante ou com pré-diabetes, tá? Com estágio anterior. E a gente para vir como um sinal de alerta, acender aquela luzinha vermelha, para que ali naquele paciente já tem que começar todas, urgentemente, as mudanças, né? Principalmente uma adoção de uma dieta adequada e de atividade física. A gente sabe que tem um impacto até maior do que fazer o uso de medidas farmacológicas. Quer dizer, a primeira medida continua sendo aquela que a gente já conhece, ou seja, mudar os hábitos de vida para tentar controlar os níveis de açúcar no sangue, fazer o corpo funcionar melhor. Porque... Exatamente. E o controle do peso, né? Acima de tudo. Isso eu ia perguntar, porque existe uma relação direta entre uma pessoa que começa a apresentar sinais de intolerância à glicose, começa se comporta como pré-diabético. Se ela fizer uma mudança radical, ou uma mudança importante, vamos dizer assim,
de hábitos de vida, ela pode até não evoluir com a sua doença, né? Ou pelo menos Exato, atrapalhar. já tem impacto, uma redução de 5% do peso corporal já tem impacto, né, nessa, tanto níveis de glicose quanto de pressão. Então, o impacto maior até quando tem 10%. Então, isso é real que a gente vê. Então, somente a pessoa aderiu um plano de alimentação saudável, emagreceu, né, de 5 a 10% do que ela tinha, isso já consegue evitar, né, que ela evolua para o diabetes, tá? E Isso já é quanto mais rápido ela entender que tem que entrar nesse processo, e quanto mais controlado ela conseguir ficar em relação aos seus níveis de açúcar no sangue, menor complicação a gente vai encarar no futuro, né? Exatamente, com certeza. Quanto mais precoce, daí que a gente sempre recomenda, né, para você, acima de 40 anos, estar verificando quanto que está essa glicose em jejum, se você tem fator de risco, história familiar, obesidade, pressão alta, tá avaliando a sua glicose e tá acompanhando, né, para poder, mais rápido possível, intervir, fazer uma intervenção, que seja para evitar esse diagnóstico tardio aí já. Às vezes, a gente já pega, muitas das vezes, já com complicações crônicas do diabetes, né? Você falou muito bem, aí relembrou que 50% das pessoas já possuem um diagnóstico de diabetes e desconhecem. Aí como é que elas vêm saber? Vão fazer um pré-operatório, uma cirurgia de vesícula. Aí pede-se aquele exame pré-operatório e vê lá uma glicose super alterada. E ela nem sabia, nem estava sentindo nada, que estava assintomática. Então, daí a importância desse rastreio. E, infelizmente, muitas vezes aliás, quem acha o indício é o oftalmologista, o cirurgião vascular. Isso. O urologista, o cirurgião geral, exatamente, que aí vem do exame de rotina, que pré-operatório, que o paciente estava assintomático. Então, daí a importância. E que, assim, de 2017 para 2019, que foi o último Atlas da Federação Internacional de Diabetes, aqui no Brasil a gente passou de cerca de 15 milhões para 17 milhões, né, de diabetes, aumentou quase que 30% esse diagnóstico, tá? Assim como também o diagnóstico em países da África, né? Ou seja, que são países que estão em desenvolvimento, que estão agora adotando sedentarismo, a má alimentação, né? Então, a gente sabe que a maior prevalência de diabetes, obesidade, são nos países, Estados Unidos, etc., desenvolvidos. Mas a gente está aumentando, um aumento importante nesses últimos 2 anos por conta disso, né? Principalmente sedentarismo e alimentação com ultraprocessados, gorduras trans, etc. Uma coisa que eu tenho observado por estar frequentando os congressos, somente muitas vezes de cardiologia e de endócrino, é que cada vez mais a gente começa a ver uma junção dessas, não digo uma junção das duas especialidades, mas um encontro dessas duas especialidades. Porque quando você fala de pacientes diabéticos, é um paciente de alto risco cardiológico, muitas vezes, e vice-versa, né? E também o aparecimento de medicações mais recentes que, tratando uma coisa, melhoram a outra, vamos dizer assim, né? Pode falar um pouquinho disso para a gente? Até um conceito que a gente fala que a gente, agora, essas novas medicações, elas estão saindo do glucocentrismo, né? Que saem de focar só em tratar a glicose e estão tendo fatores, estão visando, né? Então, redução do risco cardiovascular, né? Isso daí comprovado, vários números, evidências científicas, e algumas medicações agora para o diabetes, até principalmente desenvolvidas somente para quem tem problema de cardíaco, né? Então, na bula já está lá, não precisa nem ter diabetes, ela tem somente problema de insuficiência cardíaca, está sendo indicada. Então, essas duas especialidades agora a gente está falando muito, porque está sendo um boom, né? Obviamente, você quer tratar um paciente, reduzir a glicose dele, e agora a gente está tendo essa visão, que a gente também tem que reduzir o risco dele ter um infarto, um AVC,
que vai ser a principal causa de mortalidade no diabetes tipo 2, né? Então, daí aliar essas duas coisas, controle do diabetes, redução do risco cardiovascular. Acho que você falou uma coisa muito importante, porque o diabético, ele se preocupa muito com as complicações, né? Porque ele conhece gente que teve problema vascular e, infelizmente, perdeu uma perna, enfim, ou alguém que ficou cego, alguém que teve uma baixa de visão importante por causa de lesão de retina, mas ele não lembra disso, né? O que mata o diabético é o coração e o Isso. AVC. Exatamente, essas são as causas cardiovasculares, né? Então, risco, né? Quem já amputou uma perna tem um risco, uma mortalidade bem maior, né? Não só uma perna, um membro, né? Isso aumenta bastante o risco, né? A doença arterial periférica vascular, né? Acidente vascular cerebral, isso tudo você deve encarar com a gente chama agora, que tem uma classificação, são pacientes de muito alto risco. Antigamente era só alto risco e agora veio muito alto risco quando ele já teve um infarto, uma angina, né, revascularizou o miocárdio, um AVC ou tem alguma artéria dos membros inferiores entupida, né, e isso daí é paciente que a gente tem que anda com aquela bombinha assim que a gente tem que tratar igual um diamante. Tá? Que todos os outros fatores de risco, assim como a glicose, mas como a pressão, o colesterol, tudo tem que estar muito bem otimizado para manter ele bem. O Tito faz uma pergunta aqui, direta para você. Qual é a periodicidade ideal de fazer exame de sangue? Uma vez por ano? 2 vezes por ano? Depende do exame. Aqui está falando de glicose, acho que tudo, né? A gente está falando aqui de adultos, geralmente 40 anos, né? Se você não tem fator de risco, a gente é magro, faz depois dos 40, depois de 2 em 2 anos. Agora, você tem algum fator de risco ideal uma vez ao ano, pelo menos, né? Costumo falar que, assim, as mulheres, elas costumam mais... o médico delas é ginecologista, elas voltam e meia. Agora, o homem, nunca, né? Até a questão da próstata, né? Que tem que procurar ver... São raros aqueles que estão sempre em contato com algum médico, né? Então, a mulher, desde o tempo que teve filho, já está no ginecologista, está fazendo sempre um preventivo. Agora, o homem, então, isso é muito importante, essa pergunta que ele fez, para poder ter um clínico geral pedindo, não precisa ser um endocrinologista, né? Fazendo essa avaliação básica, né? Dos fatores de risco, ver pressão, ver glicose, ver colesterol. Acho que isso daí, com essa periodicidade, né? Uma vez ao ano estaria ideal. Olha, ele fez uma brincadeira aqui com a Rita Lee, mas eu só para discordar dele, dizendo que a Rita Lee é que disse para ele que nada era melhor do que não fazer nada. Não é bem isso, não. Ela também disse que ela queria saúde. Quero mais saúde, Tidu. Você esqueceu de dar da música. Você pulou o pedaço da saúde da música, cara. Não pode, né, cara? Isso não é assim, não. O Eugênio está preocupado com a possível relação do diabetes com doenças degenerativas cerebrais, como Alzheimer, por exemplo. Tem exatamente. A gente considera que até é chamado diabetes tipo 3, né? Que é um diabetes cerebral. Isso daí também está relacionado, né? Então, a gente, daí, assim, principalmente casos mais diagnosticados em idades mais avançadas, né? A gente... E quando não adequadamente controlado, né? Não é uma coisa assim, diabetes vai levar. Nossa, não adequadamente controlado pode sim. A Ana está perguntando se 93 é normal. Sim, 93 ainda é normal. As pessoas têm que entender que quando a gente fala que vai lesar as artérias, vai lesar a artéria no corpo todo, inclusive no cérebro, né? Então não tem jeito. Exatamente, até 99 é normal, isso aí. E isso tudo que eu quero ressaltar. Não é que a gente aqui fala, vai morrer do coração, tenho diabetes, e aí não. Você faz por isso que essa questão de estar se investigando precocemente, né? Intervindo também precocemente, sem nenhuma complicação, você tem uma qualidade de vida normal. Tem os seus cuidados que você tem que ter, tomar as medicações, mas pode sim não ter nenhuma dessas complicações que a gente comentou aqui. Tá? Então, isso aqui que a gente está falando são os casos graves que não são tratados, né? A gente não quer que as pessoas cheguem lá, né, Alessandra? A gente não quer que cheguem Exato. nesse ponto. Exatamente. Isso é uma coisa curiosa, porque eu já tinha observado isso na academia algumas vezes, que
Você encontra pacientes do tipo 1, por exemplo, que são pacientes que convivem com a falta da insulina desde criança, muitas vezes. Esses pacientes têm uma preocupação muito maior, né? E muitas vezes conseguem um controle muito melhor do que o tipo 2, que teoricamente seria mais fácil, né? É isso mesmo? Não é bem assim. Assim, a gente sabe que tem diagnóstico, né, do diabético tipo 1 desde criança, crianças pequenas. A gente considera assim, nessa fase, quem está cuidando são os pais, que estão mega, ultra preocupados, eles querem o melhor, né? Então, e aí a gente vê quando entra na adolescência que fica mais pelo próprio paciente, dá aquela descompensada, né? E o diabetes tipo 2, né, que a gente vê isso na fase mais de adulto, né, a gente costuma ver vários cenários, né, mas tem alguns realmente sim que ainda são rebeldes, né, e ainda tem uma questão de aceitação. Não tem diabetes não, vou comer tudo, vou fazer tudo, né? Do que aquele outro que já começou desde criança, que sabe, né, o risco a longo prazo. Enfim, isso daí a gente não vai falar que, assim, sempre pergunta, o tipo 1 é mais grave, né? O tipo, não tem essa questão. Claro que os dois, se inadequadamente controlados, eles vão ter uma gravidade maior, óbvio. Ah, que bom. Bom, Alessandra, eu queria te agradecer muito pela tua presença, pela paciência aqui com a gente, com a nossa A gente conversa. está perguntando diabetes gestacional aí, Eugênio. Já que fez mais uma, vamos responder mais uma. Né? É claro, então, o diabetes gestacional é quando a mulher, ela apresenta o diagnóstico do diabetes, né, dessa hiperglicemia, da glicose elevada durante a gestação, tá? A gente considera, os valores são diferentes, né? Então, a mulher no primeiro trimestre, sempre no pré-natal, ela tem que fazer um exame de glicose que tem que estar menor do que 92, então é diferente, tá? Não é 100, não é 99, é 92. Tá? E aí depois, se ela veio normal, ela vai ser retestada no terceiro trimestre, entre a 24ª e a 28ª semana, com aquela curva glicêmica, tá? E aí, o tratamento vai ser, geralmente, a dieta, né, inicialmente, e quando não consegue controlar, a insulina. Bom, Tá bom? então, e essas mulheres nem sempre vão ter diabetes depois E da nem gestação. sempre. É um fator de risco, né? A gente reavalia ela em 6 semanas depois do parto, né? A gente ou com uma glicose em jejum, né? Ou com teste de tolerância oral à glicose, e nem sempre elas vão ter um fator de risco para ficar diabéticas na frente, mas retomando uma alimentação saudável, elas voltam à normalidade. É um período somente da gestação. Nasceu, ela volta ao normal. Então, Alessandra, muito obrigado. Obrigado pela participação. A galera gostou Eu que muito. agradeço. Qualquer coisa, a gente vai te acionar de novo para falar sobre esse assunto, porque eu digo sempre, não aguento mais, eu quero falar de outras coisas que não de coronavírus De novo de coronavírus, exatamente. Está ótimo. De pandemia, tá bom? Isso aí. Obrigado, eu que gente. agradeço o convite. E, não, então, Jorge, já deixar algum endereço, alguma coisa para a galera, a gente está aqui. Tem também, essa live vai estar salva no IGTV daqui a pouco, diretamente. E depois vai para o YouTube também, provavelmente amanhã já vai estar lá no meu canal, no DR Luiz Fernando Correia. E também vocês podem assistir, quem não assiste pelo Instagram, assiste pelo YouTube. Tá? Gente, amanhã tem mais, às 7h, 6 horas, hora aqui nos Estados Unidos. Boa noite a todos. Beijo do Doc. Boa noite. Obrigado, Alessandra. Tchau, boa noite.